Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Seja bem-vindo também à nossa Escola de Médios virtual, onde estamos estudando a obra Diretrizes de Segurança, de Divaldo Pereira Franco e José Raul Teixeira. É um livro que eu indico para todas as pessoas que estão buscando esclarecimento oportuno aqui no canal no YouTube, às vezes sem saber que obra estudar, o que fazer. é, e muitas vezes são tantas as dúvidas que ocorrem, né? Que a gente sabe que essas dúvidas, elas são infinitas. Então, enquanto você viver na Terra, você vai tendo essas dúvidas. E, na medida do possível, a gente vai estudando juntos aqui no meu canal no YouTube, coisa que eu sempre faço, né? Quando eu escolho uma obra para estudar e aproveito para gravar, né? Para partilhar com os meus seguidores aqui playlists, né? Recheada de informações sobre a mediunidade. Nós estamos estudando a segunda parte do livro que fala sobre mediunidade. Estamos na pergunta de número 30. Pergunta: qual a colaboração que um médium vidente pode dar no transcurso de uma sessão mediúnica? Essa pergunta já foi feita no outro vídeo, mas eu vou responder ela aqui, só para você ter uma ideia do que o Divaldo falou. Divaldo responde, fazendo observações, anotando pontos capitais e colaborando com o médio doutrinador, para que ele esteja informado da qualidade dos espíritos que ali se comunicam. Às vezes, a pessoa diz o seguinte: nossa, fulano é médio vidente e não está utilizando a sua mediunidade, né? O potencial que existe dentro dessa pessoa, né? O que é proporcionado muitas vezes pela própria espiritualidade para essas pessoas que possuem essa aptidão. Eu costumo dizer que o médium vidente ele tem condições de escrever, visualizar, descrever quadros, descrever tantas coisas bacanas que a espiritualidade lhe proporciona. Mas isso, se ele estiver buscando esse conhecimento, ele vai aperfeiçoando a sua aptidão, o seu trabalho e vai gerando, né, muitos pontos positivos para que a mediunidade não seja apenas aquela de estar vendo os espíritos, né? Então, tudo isso é importante. Pergunta de número 35 para o nosso vídeo de número 8. Qual a finalidade de médios curadores? Divaldo Franco responde: a prática do bem, do auxílio aos doentes. O apóstolo Paulo já dizia: uns falam línguas estrangeiras, outros profetizam, outros impõem as mãos. Então veja bem, a mediunidade curadora, nem todas as pessoas são portadores dela, porque a mediunidade curadora, geralmente, o médio que possui, ele vem acompanhada de uma outra, que é a mediunidade de efeitos físicos, né? Então, ele tem a condição de proporcionar, né, de produzir aquela energia curativa, o ectoplasma, né, aquela energia com aquela vibração para trabalhar o paciente numa maca, ou que seja numa cama, ou que seja até mesmo sentado numa cadeira, numa casa espírita, para receber, né, esse passe, acompanhado do espírito comunicante, que muitas vezes é um médico, né, um médico que acompanha o médium. Continuando, ele diz: como o espiritismo é o consolador, a mediunidade sendo o campo, aporta o meio da qual os espíritos superiores semeiam e agem. A faculdade curadora é o veículo da misericórdia para atender a quem padece, despertando-o para as realidades da vida maior, a vida verdadeira, após a recuperação da saúde, a vida verdadeira. Após a recuperação da saúde, o paciente já não tem o direito de manter dúvidas nem suposições negativas ante a realidade do que experimentou. O médium curador é o intermediário para o chamamento aos que sofrem, para que mudem a direção do pensamento e do comportamento, integrando-se na esfera do bem. Então, veja bem, as pessoas que estão enfermas, né, que às vezes vão a uma casa espírita, um grupo bem conceituado, bem preparado para receber essas criaturas, para passar por um tratamento físico espiritual, à medida que você vai se permitindo, você vai tratando o seu perispírito. Tratando o perispírito do médium, né, aquela enfermidade vai refletindo a sua melhora no corpo físico. Mas, a depender da enfermidade, se for uma enfermidade severa, o que vai acontecer? Naquele momento,
você vai sendo conduzida, né, sendo conduzida para essa melhora, e muitas vezes você começa a sentir os impulsos, até mesmo como médium, porque manifesta de uma forma ou de outra, e você vai sentindo mais leve, mais preparado. E aquele instrumento que é o médium, que fez aquele trabalho, ele foi, né, aquela pessoa preparada para estar ali ajudando muitas pessoas. Então não tem nenhuma necessidade de se sentir enaltecido, melhor que outros. Claro, ele pode estar ali na condição de sendo um irmão muito mais preparado para atender aquelas pessoas. Eu me recordo que quando eu trabalhava na casa espírita, né, até mesmo na comunhão, aonde eu passei muito tempo trabalhando no tratamento físico e espiritual, na sala André Luiz, lá eles têm umas camas, né? Então as pessoas ficam naquele momento deitada na cama, eles chegam ali, faz uma triagem, deita naquela cama, às vezes dorme, tem gente que ronca. E ali a gente está na mesa, aquela equipe espiritual, os médios sentados, lendo o evangelho, fazendo prece. Depois nós recebemos, né, as fichas, né, daquelas pessoas, das camas que são numeradas, para você chegar até lá, né, e dar o passe naquele irmão. Quando você está dando passe, o médium, quando ele recebe, né, essa missão, esse trabalho para fazer lá nas macas, sempre tem o médium da linha de frente e os demais para acompanhar. Então eu estava sempre na linha de frente porque o meu dirigente me entregava as fichas. Então no momento que eu estava ali dando passe, eu ia recebendo todas as informações da espiritualidade, o que estava acontecendo com aquela pessoa ali. Então isso acontece, tá, pessoal? Porque você é a pessoa preparada para receber essas instruções. Ao encerrar aquele trabalho nas camas, eu sentava na mesa e o meu dirigente me pedia um feedback de todos aqueles irmãos que eram assistidos por mim. Então, por isso, a preparação, o conhecimento e o aperfeiçoamento da sua aptidão é fundamental para que você se torne esse bom instrumento para trabalhar servindo na obra de Jesus. Pergunta de número 36. É normal que médiuns dessa natureza utilize de si instrumental cirúrgico e indumentária que os caracterize como médicos? Veja bem, às vezes você vai num... Isso acontece muito nos grupos espiritualistas, tá, gente? Nas casas espíritas, você não vê as pessoas vestidas de branco, de jaleco, instrumentando produtos. Não, o máximo que a gente faz é lavar as mãos com álcool, né? Porque a gente, às vezes, nem toca na pessoa. Veja o que Divaldo Franco responde. Na minha forma de ver, trata-se de ignorância do espírito comunicante, que deve ser devidamente esclarecido da presunção do médium, que deve ter alguma frustração e realiza-se dessa forma, ou de uma exibição, ou ainda para gerar maior aceitação do consulente, que, condicionado pela aparência, fica mais receptivo, já que os espíritos se podem utilizar dos médios, que normalmente não os usam, não vejo por que recorrer à técnica humana quando eles a possuem superior. Então, veja bem, você não precisa mudar sua roupa, mudar suas vestes para atender as pessoas na condição de médico. Você não é médico, tá? Você é um instrumento, é um irmão que está ali, que possui essa mediunidade curadora, essa mediunidade que vai ajudar tantas pessoas. Ao mesmo tempo, você vai observando o quanto é importante a sua preparação para ajudar essas pessoas, né? Então não precisa de nada disso. Às vezes você vai num lugar que você encontrou só uma mesa simples. Ali talvez você vai até mesmo sentir muito melhor do que naquele momento em que você estava buscando esse auxílio. E aqui na pergunta de número 37, desse vídeo número 8 que estamos gravando, da obra Diretriz de Segurança, né? Pergunta de número 37. Quais os cuidados que se deve tomar para que o médium curador não se apresente como um curandeiro e não esteja enquadrado no Código Penal pela prática ilegal da medicina? Então tem que ter muito cuidado com isso, tá, gente? Olha, que esta obra aqui tem que ser estudada com calma, né? Refletida conforme você vem trabalhando, para que você, muitas vezes, se tiver fazendo esse trabalho dessa maneira, vai mudando aí o seu comportamento, as suas atitudes, a forma da sua abordagem no tratamento com as pessoas. Divaldo Franco responde.
Primeiro, que ele estude a doutrina espírita, porque todo e qualquer médium que ignora o espiritismo é alguém que caminha em perigo. Então, se você está ignorando aquele conteúdo que você muitas vezes estava ali estudando, é fundamental que você busque o esclarecimento oportuno sobre a aptidão, sobre o espiritismo, sobre a mediunidade. Porque é alguém que caminha em perigo, porque é aquele que ignora os recursos que possui, que se desconhece a si mesmo, é incapaz de realizar um trabalho em profundidade e com equilíbrio. Se estuda a doutrina, fica sabendo que a faculdade de que se encontra revestido é temporária. É o acréscimo de responsabilidade, também uma provação na qual será testado constantemente e deverá sempre, em cada exame, lograr um resultado positivo. Depois de se dedicar ao estudo da doutrina, deve vincular-se a um centro espírita, porque um dos fatores básicos do nosso comportamento é a solidariedade em trabalho de equipe. Estando a trabalhar num centro espírita, ele estará menos vulnerável às agressões das pessoas frívolas e responsáveis dos interesseiros, terá um programa de ação em dias e horas estabelecidos. Então não ficará à mercê da mediunidade em função dela, mas será um cidadão normal, que tem seus momentos de atender, trabalhando para viver com dignidade e renunciando às suas horas de descanso em favor do ministério mediúnico. Então, aqui ele já traz um esclarecimento. Você não precisa ficar mediunizado o dia todo, lá naquele local, onde qualquer hora que a pessoa chegar, você está ali pronto para atender. Não, isso não é espiritismo, tá? Que ele diz, você precisa trabalhar, você precisa sobreviver, você precisa da parte material, então tudo isso, né, é importante estabelecer um dia e horário na casa espírita para você trabalhar, para você servir, como sendo esse instrumento capacitado. E aqui o que ele mais está falando é que você procura estudar e obter esse conhecimento sobre o espiritismo. Para que ele se poupe de ficar impulso no Código Penal, ou seja, ser indiciado por uma pessoa, né, que esteja ali praticando, né, exercitando o mandato mediúnico como sendo um médico, sendo que ele não é. Então, para livrar desse problema, desse Código Penal, deve fazer exercício da mediunidade sem prometer, sem anunciar curas retumbantes, porque essas não podem ser antecedidas e a Deus pertencem. E não retire da mediunidade nenhum proveito imediato, porque o curandeirismo implica exploração de ingenuidade do povo, da superstição e da má-fé. Se ele é dotado de uma faculdade mediúnica, seja qual seja, dentro de uma vida regular e equilibrada, preservar-se a si mesmo. Se eventualmente for colhido nas artimanhas e nas malhas da lei, isso será consequência da lei divina. Que ele saiba pagar o preço do ministério que executa, que ele foi confiado pelo Senhor. Então, aqui tem que ter muito cuidado nessa questão. Ah, eu fui, nasci num centro que lá tinha um médico, né, que ia ter um trabalho mediúnico. Gente, a gente não promete nada. É a mesma coisa que acontece comigo nessa questão da carta psicografada. O que está sendo escrito ali é que o espírito comunicante teve a oportunidade de escrever para sua família, né? É claro que ele não vai estar descobrindo, falando sobre passado, sobre coisas que no passado eu fui isso, eu fui aquilo, por isso que eu retornei dessa maneira. Tem coisas que a própria espiritualidade exclui do arquivo mental do médium para que ele não coloque ali. E também o médium, ele é evangelizado, né? Ele precisa coar a mensagem, ou seja, filtrar aquilo que o espírito comunicante está trazendo, porque muitas vezes uma palavra dita, ela fere o coração das pessoas. E só para exemplificar aqui essa lição, tem uma obra do Chico Xavier, né, Vozes do Grande Além, e tem uma história lá de uma senhora chamada Maria de Jesus. Maria de Jesus, um pseudônimo de uma senhora que ele conheceu, né? E aí, lá na região, né, região mineira, essa senhora, né, percebeu que a sua mediunidade, os seus talentos mediúnicos começaram a se manifestar. Uma mediunidade ostensiva, linda, maravilhosa, né, uma vidência muito clara. E ela vai em uma casa espírita. Lá chegando, quando ela foi passar por um atendimento fraterno, depois ela recebeu passes. Ela, ao receber o atendimento fraterno, a pessoa que estava atendendo essa senhora
né, ela trabalhava com o Dr. Bezerra de Menezes. E aí, Dr. Bezerra de Menezes se manifesta através da sintonia da moça, lá intuitivamente, e convida essa senhora para passar por um tratamento na casa, assistir palestra e integrar os trabalhadores da casa, porque ela tinha esse potencial da mediunidade curadora. E aí ela continuou fazendo o tratamento, foi inserida num grupo mediúnico de tratamento espiritual. E aí ela começou a perceber que lá naquelas macas, né, ela via com muita clareza todos os órgãos da pessoa quando era trabalhado, através das suas mãos, da sua vidência, da irradiação do local. O que aconteceu? Ela melhorou, aprendeu a trabalhar nas macas, né? E aí o que ela fez? Ela comprou uma maca e começou a trabalhar na casa dela, atender as pessoas. Ela começou a levar algumas pessoas assistidas até mesmo do centro, para atender na casa dela. E aí ela começou a cobrar. Ela começou a cobrar os atendimentos. E aí ela começou a atender as pessoas, né, aquelas jovens que se engravidavam e queriam fazer o aborto. Como ela tinha uma vidência profunda, ela sabia conduzir todo aquele trabalho e fazia o aborto com muita precisão. E aí ela passou a ganhar muito dinheiro. E ela só tinha uma filha. O que aconteceu? Ela sumiu do centro, nunca mais ela apareceu lá. E aí ela expandiu o trabalho dela na casa dela. Aí ela contratou, né, uns enfermeiros, outras pessoas para ajudá-la. E isso ela foi cada vez mais enriquecendo, ganhando mais dinheiro. E aí ela comprou um lote, né? Um lote para construir uma mansão para a filha. Ela, quando já a filha dela cresceu, e ela foi colocar num colégio interno, né, para estudar, porque ela não tinha mais tempo de cuidar da filha. A filha cresceu, foi estudar nesse colégio interno, e ela disse: você só sai daqui agora para o nosso palácio. Ela constrói um palácio, uma casa bacana, compra um carro bacana. E ela atendia todas as pessoas durante o dia, durante a noite, que batia na porta dela. Não tinha horário para ela atender. Ela atendia todas as pessoas, mas elas sabiam que elas tinham que pagar um preço por aquele serviço. Certo dia, chegou uma pessoa de madrugada, com uma pessoa deitada numa maca, toda ensanguentada, com um lençol cheio de sangue, né? E ela, naquela loucura de atender a pessoa, já foi levada direto lá para a maca, né? E quando colocaram a jovem em cima da maca, que ela começou a fazer o trabalho ali, né, de retirada daquele feto, aquela coisa toda, a moça não resistiu, teve uma parada e desencarnou. Mas naquele auge, naquela coisa, ela fazendo aquele trabalho, ela não percebeu, não olhou quem era a pessoa. E era justamente a filha dela. Veja bem a situação. Ela recebeu todo o trabalho, todo o amparo, numa casa espírita bem conceituada. Dr. Bezerra de Menezes falou para ela que ela tinha uma mediunidade linda, que ela poderia servir muitas pessoas, ajudar muitas pessoas naquela casa espírita, mas ela optou em abrir um espaço de curandeira na casa dela. Ela passou a curar as pessoas, a fazer esse trabalho e ganhar dinheiro. Então chegou o momento de tocar profundamente o seu coração. Quando ela descobre que era a filha dela, ela ficou desesperada. Ela ficou louca. Teve que ser internada. Perdeu tudo. Não desfrutou de nada. E desencarnou por meio do suicídio. Então veja o que a espiritualidade mostra para que você possa fazer o trabalho com amor, com humildade. Então você não é um médico, né? O médico psicógrafo, ele consola coração, mas ele não pode cobrar por uma carta. É um trabalho de caridade, é um trabalho que acontece de forma espontânea, como dizia Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá. Então, nós temos que ter muito cuidado quando for trabalhar as pessoas de um modo geral. Continuando a questão de número 38, ele diz o seguinte: o endeusamento do médium constitui perigo para a mediunidade? Por quê? Veja, a vaidade, o orgulho, né? A inveja, o ciúme, tudo isso está junto aqui nessa resposta que o Divaldo vai trazer para a gente. Raul Teixeira responde: evidentemente que tudo aquilo que constitui motivo de tropeço na estrada de qualquer criatura naturalmente poderá levá-la à queda. Viu aí? Em se tratando de médio e de mediunidade, todo e qualquer endeusamento é plenamente indispensável,
mesmo porque entendemos que o médium não fala por si próprio. O que ele apresenta de positivo, de nobre, de engrandecedor, deve-se à assistência e à misericórdia dos Espíritos do Senhor, não havendo motivo, portanto, para que se vanglorie de uma virtude, de uma grandeza que ainda não lhe pertence. Então, veja bem. Você é um instrumento. Quem está ali, por exemplo, meu mentor espiritual é quem? Doutor Bezerra. Ah, eu sou privilegiada. De forma alguma. Seu compromisso talvez está ali batendo na sua porta de forma que você precisa exercitar cada dia que passa as virtudes que se aproximam cada vez mais desse espírito amigo. Em se tratando de mediunidade, como ele diz aqui, entendemos que você é apenas um instrumento. E que essa vaidade exacerbada pode te levar para o mau caminho, para o caminho da obsessão grave, da fascinação. E aqui ele diz, por outro lado, se o fenômeno ao qual ele serve de intermediário não constitui essa grandiosidade, se são fenômenos modestos, ou se houve algum equívoco ou alguma fragilidade nas colocações que alguma entidade apresentou, também não é motivo para que o médium se atormente, entristeça-se, porque terá sido apenas filtro. Viu aí? Ele foi o filtro daquela mensagem para a transmissão do pensamento do espírito comunicante. Necessita, sim, a partir de então, de ter o cuidado de estar cada dia mais vigilante para que esse empobrecimento não se amplie, para que não seja coparticipante dessa deficiência e para que ele cada vez mais se dê conta de que a vaidade poderá ser-lhe prejudicial. Por isso, qualquer endeusamento é desnecessário, é improfícuo. Isso não dispensa que os companheiros que estejam lidando com o médium possam incentivar-o para que ele cresça, para que ele se desenvolva cada vez mais e melhor, para que estude, para que sirva, para que trabalhe. Assim, afirmamos porque temos visto, oculta por trás desse broquel de não endeusamento, uma parte muito considerável de um personalismo infeliz e de um despeito atormentante. Então, as pessoas vivem atormentadas constantemente quando não acontece aquilo que ele gostaria numa casa espírita, por exemplo. Não aconteceu o fenômeno para chamar a atenção. Então, ali não valeu. Valeu sim. É porque muitas vezes, caso aquela pessoa já vinha planejando aqueles fenômenos, né? Aqueles gestos, né? Aqueles batimentos, e aquilo não está acontecendo mais. Então, por isso, é importante você estudar que não precisa disso. No passado, Kardec chamou a atenção com as mesas girantes, né? Com as cestas para que não houvesse ali interferência do médium para que a escrita direta acontecesse, até mesmo com um papel, uma caneta dentro de uma gaveta trancada, e quando abria estava lá a mensagem pronta. Era o fenômeno de transporte, gente. Tem que estudar para poder compreender tudo isso que acontecia. Continuando, ele diz, muitas vezes disse que não se deve elogiar o médium, porque não haveria necessidade para tanto, porque ele é um instrumento. Tá, a gente acha que tinha assim, um elogio, muito obrigado, gratidão pelo apoio, gratidão por ter sido esse instrumento para trazer a carta do meu filho, que tantos anos eu estou em busca. Ou seja, esse esclarecimento oportuno sobre a mediunidade que eu venho buscando e nunca encontrei ninguém para me ajudar, tudo isso faz parte. Porém, não se lhe diz nenhuma palavra que o impulsione para a frente, determinando uma posição de despeito ou de indiferença. Se não precisamos dizer à criatura que ela é um médium melhor que Chico Xavier, e todos saberão que é uma inverdade, poderemos dizer, prossiga, meu irmão, ou minha irmã, vá adiante. O Chico também começou nas lutas de suas experiências iniciais. Claro que estamos deixando de lado aquela continuidade de tarefas que ele fez desde encarnações anteriores, como nós já sabemos, já lemos a sua história, né? Ele iniciou pelo simples, pelas coisas mais modestas. Se ele se tornou um filão de grandiosa mediunidade, é porque esforçou-se, devotou-se nesse anelo de perfeição espiritual. O endeusamento, então, será sempre dispensável, mormente para aqueles médios que estejam começando, mas não deveremos deixar de incentivá-los doutrinamente, porque não sejam desanimados pela onda terrível que agride médios e mediunidades.
nesses dias que lança descrédito e tenta jogar desdouro por sobre a tarefa mediúnica. Então, veja bem, aqui o Raul Teixeira nos esclarece todos esses fatos. É importante para qualquer pessoa. Então, gente, aqui nós vamos lembrar que todos nós passamos por várias experiências. Somos testados todos os dias. A vaidade, o orgulho, a inveja. Gente, a inveja, eu já participei de tudo isso em casas espíritas. A inveja é uma virtude que destrói grupos, destrói pessoas, destrói laços de amor, afetividade, empatia e tantos outros motivos que você tem para sentir-se enaltecido. Esse enaltecimento, muitas vezes, por exemplo, à medida que eu estou estudando aqui em casa esta obra, eu estou partilhando esse conhecimento com você, estou contando as minhas experiências e vou lembrar que quando se fala de inveja, de orgulho, eu conheci uma senhora porque eu montei um grupo, certa feita eu montei um grupo espírita para educação mediúnica. E esta senhora, ela tinha um nível de conhecimento elevado na área de atuação dela. Mas eu tinha o meu nível de conhecimento na minha área de atuação e na mediunidade, porque eu estudava. E aí, ela chegou no nosso grupo para fazer um tratamento. E aí, Dr. Inácio Ferreira se manifesta, através da minha sintonia, e pede a ela para começar a estudar devagarzinho, refletindo sobre as obras de André Luiz, principalmente o livro Missionários da Luz, porque ela tinha pouco entendimento sobre o mundo espiritual, como acontecia uma reencarnação, como era feita de fato uma reencarnação. Aqui na Revista Espírita, nós temos vários conhecimentos, que eu até vou pegar, né, aqui a Revista Espírita, para falar um pouco sobre, para complementar a nossa leitura. E aqui na nossa leitura, nós vamos complementar depois que eu fizer esse comentário dessa senhora. Então, ela estava desequilibrada mediunicamente. Enquanto a gente estava aplicando passes nela, ela deu passividade a uma entidade. E naquele momento, aquela entidade dizia que era o doutor Inácio. Falei, não, calma, eu sei que você está, né, infiltrado na mente dela para trazer informações que são inverdades para que ela acredite que você é de fato esse espírito. Mas nós estamos aqui para te ajudar. Até o momento que o espírito começou a chorar, começou a falar, começou a transmitir, né, a pedir perdão, a pedir desculpa, que estava ali, interferindo naquele trabalho, interferindo na evolução dela. E ela, por conta da vaidade, daquele ego inflamado, que eu sou a doutora fulana de tal, então ela entendia que era, de fato, o médico. E demorou muito tempo. Mas o que ela tinha? Inveja do trabalho que a gente fazia. Até o dia que o grupo foi desfeito, que o doutor Inácio Ferreira chegou e disse, não, chega até aqui, já deu o que tinha que dar. Nós vamos, a partir de agora, tratar essas pessoas de uma outra maneira, com orientação espiritual, escrevendo cartas, o Jerônimo, o doutor Inácio. Então, eles trariam aqueles momentos para essas pessoas. E para complementar, então, aí essa irmã seguiu a caminhada dela, eu segui a minha, mas assim, a gente vê que o orgulho, a vaidade, a inveja, ela está ali, impregnada no meio, até de um grupo espírita que está preparado para fazer a caridade, né? Porque são usados pelos espíritos que não desejam o seu bem, pelos cobradores que gostariam que você fosse, passasse aquela vergonha no meio das pessoas, desequilibrasse mediunicamente. Então, tudo isso acontece. E aqui, a Revista Espírita, ela traz informações valiosas para você que está querendo estudar, para você que está querendo buscar um esclarecimento sobre tudo aquilo que você
que você está buscando para evoluir. E aqui, veja bem, ele fala sobre a encarnação. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ou seja, o material. Ao progresso moral pela necessidade que os homens têm uns dos outros. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia. Em suma, tudo o que constitui o homem de bem ou o homem perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Para o homem que vivesse isolado, não haveria vícios nem virtudes. Se pelo isolamento ele se preserva do mal, por outro lado, o bem se anularia. Então, aqui ele já traz todas essas virtudes, é fundamental, tanto para o bem como para o mal. Se você está no meio da sociedade, você tem que estar atento aos fatos, né? Condizente com aquilo que você está, né? Vivenciando com aqueles que estão ao seu redor. Se você está isolado, você não vai ter ninguém para partilhar nem um pouco daquilo que você está aprendendo, porque você, de fato, você não está aprendendo, tipo assim, coisa alguma. Por quê? Porque nós precisamos da interação com as pessoas. Imagina se você vivesse o tempo todo trancado em casa. Quando você saísse na rua, você ia ter medo de entrar num ônibus, de entrar num metrô, de entrar, muitas vezes, numa rodoviária lotada de pessoas gritando, pessoas conversando, pessoas caminhando. Você ia ter medo de gente. Então, tudo isso faz parte, gente, da nossa evolução espiritual terrena. Porque cada encarnação para você é um ponto de partida evolutivo aqui das provas e expiações que nós ficamos por fazer numa outra existência. Por isso que nós estamos aqui. E esse livro do Divaldo, junto e associado à Revista Espírita e as experiências que eu venho trazendo para você, é fundamental. E aqui, uma última pergunta que eu deixei por último, que ela é importante para encerrar o nosso vídeo, a pergunta de número 39. Essa pergunta aqui eu deixei por último, por quê? Porque ela é importante para todas as pessoas, que eu já vi muita gente passar por essa experiência. O médium pode trocar a tarefa mediúnica por outra atividade doutrinária? Sabe aquela pessoa que diz, Nancy, eu não quero nem saber de mediunidade. Eu conheci uma senhora que ela dizia, tira esse espírito aqui de perto de mim, eu não quero receber ele na minha sintonia. Tipo assim, ele tá todo sujo, ele tá fedorento. Olha, imagina se eu vou escolher os espíritos que vai vir para minha sintonia. Veja o que Divaldo responde. A tarefa mediúnica está presente na vida do instrumento, onde quer que ele se localize. É óbvio que a tarefa mediúnica foi por ele eleita e não seria lícito que a abandonasse a meio do caminho, num mecanismo de fuga à responsabilidade, para a realização de outra que certamente não levará adiante. Você pode até substituir, como ele diz aqui, mas talvez você não vai ter aquela satisfação em realizar aquele trabalho, sabendo que você tem um outro, porque a mediunidade ela tá ali lhe cobrando. Fala para ele e ajuda ele. Eu estou aqui acolhendo pessoas numa comunidade carente, mas eu tenho uma mediunidade de vidência, eu estou visualizando tanta coisa que eu poderia ajudar, mas eu não vou ajudar porque eu não quero exercer a mediunidade. Viu? Perdeu a oportunidade. Aí ele diz, o indivíduo que exercer a mediunidade pode e deve assumir outras tarefas que dizem respeito ao labor da casa espírita, mesmo porque a mediunidade não irá tomar-lhe o tempo integral, de modo que o impeça de vivenciar o programa da doutrina espírita em outros níveis. Então, olha, eu participo de um grupo espírita que o meu grupo mediúnico trabalha uma vez por semana, 1h30 a cada noite, que eu participo. Vai tirar algum pedaço da sua vida? Vai diminuir o seu valor material? Não. Então, vai de boa vontade, bom senso, tudo isso é importante, tá? Neste momento, eu vejo aqui um médium desencarnado que viveu em Belo Horizonte.
Era militar e chama-se Henrique Borges. Entregou-se à mediunidade, trabalhando por longos anos a fio, sem que isso lhe perturbasse o labor da vida militar, social e doutrinária, abraçado porque a educação da mediunidade, diz ele, faz parte do Evangelho de Jesus e à luz da codificação espírita. É uma diretriz de equilíbrio no culto do dever do espírito encarnado assume, para liberar-se do passado comprometido com aqueles a quem prejudicou e que ainda se encontram na erraticidade inferior, necessitando da sua ajuda e de seu apoio. Qualquer motivo que objetive desviá-lo da tarefa abraçada é mecanismo de fuga para acompliciamento com a ociosidade. Então, ele conta que a história desse militar, né, que depois que ele foi para a casa espírita, estudou, fez educação mediúnica, ele percebeu que numa outra existência, né, ele precisava trabalhar esse lado dele hoje como militar, atendendo as pessoas, fazendo bem, porque ele não sabe a quantidade de pessoas que ele maltratou no passado. Então, eu sempre falo para as pessoas, quer saber sobre o seu passado? Olhe para a sua vida presente. Quais são as dificuldades que você vem enfrentando? Quais são as provações e expiações que você vem enfrentando com a sua família em seu lar? Tudo isso faz parte dessa reflexão diária que você tem que ter, que você tem que buscar. E você não necessariamente, você pode assumir a sua mediunidade trabalhando num grupo espírita. Você pode fazer dela o que você bem desejar. Você tem o livre-arbítrio, você pode fazer outros trabalhos, mas você está deixando de aproveitar essa oportunidade na atual existência. Tem pessoas que não têm mediunidade ostensiva, mas só pelo fato de aceitar, fazer o bem e ter aquela vontade de servir num grupo mediúnico, ele acaba aflorando uma mediunidade que ele achava que não existia. E que a espiritualidade vai utilizá-la como instrumento justamente pelo fato dele ter sido acessível, com boa vontade ali, para ajudar muitas pessoas. Se você gostou desse vídeo, obrigada por nos seguir, obrigada por nos encontrar, obrigada por nos assistir. Continue estudando na nossa escola de médios virtual gratuitamente. Sempre que posso, eu pego uma obra e começo a estudar aqui no conforto do meu lar, né? Aqui na minha cadeirinha, no meu ambiente de trabalho, onde eu faço as minhas reflexões junto com vocês e aproveito gravando esses vídeos, formando novas playlists para aperfeiçoar o seu conhecimento aonde você estiver. Até o próximo encontro.